Salve, salve, Juventude TVT, mais um Desenrolados no ar nessa tarde de sábado, vem com nós. Buenas, galerinha, é isso aí, além de um giro que tem muita coisa legal, a gente tem também uma matéria falando do hip hop que completou 50 anos em agosto. A gente tem também aqui no estúdio o professor Marcos Iborde, que vem falar sobre os 4 elementos da cultura hip hop, tudo isso e muito mais no programa de hoje, então vem com a gente que o Desenrolados tá no ar. E vamos começar mais um Desenrolados com o nosso Giro News, para ficar por dentro de assuntos que marcaram os últimos dias, sempre com uma pitada de humor, um dedo de curiosidade, uma colher de cultura e um punhado de misticismo. Roda a vinheta que começou o Giro News. Pois é, Lari, mais um sábado e já que tem miticismo nessa receita, no último programa a gente falou aqui do ET que visitou o Brasil, né? O caso super conhecido do ET de Varginha, que provavelmente vai virar patrimônio material da cidade. Pois bem, parece que agora querem inverter e colocar a gente para morar fora do planeta. Pois é, o cientista aposentado David Jensen apresentou uma nova ideia para estabelecer assentamentos humanos em asteroides. A intenção de criar colônias em rochas espaciais não é nova, né? Mas ainda não havia uma tecnologia para, de fato, tirar o projeto do papel. Porém, agora, Jensen afirma que a sua proposta é viável do ponto de vista tecnológico e também econômico. Que coisa, não? Realmente, tecnologia já tem. Tanto que a Índia se tornou na semana passada o primeiro país a pousar no Polo Sul da Lua, em missão histórica. O módulo lunar do país asiático pousou na superfície na quarta-feira, dia 23 de agosto, por volta das 9h33 da manhã, horário de Brasília. Os indianos querem estudar a presença de água no satélite, que foi detectada em missão de 2008. E na última quarta-feira, dia 30 de agosto, o robô explorador indiano confirmou a presença de oxigênio no Polo Sul da Lua. A descoberta foi anunciada pela Agência Espacial do país asiático. Além disso, foi detectada também a presença de enxofre, cálcio, ferro, entre outras substâncias. Rapaz, será que para morar num asteroide, será que a gente vai ter que pagar IPTU? Bom, não sei, fica aí a dúvida, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas vamos voltar aqui para a Terra? Sabe o filme Cidade de Deus? Pois bem, ele completou no último dia 30 de agosto 21 anos, passa bem rápido, né? O longa foi indicado a 4 categorias do Oscar, um feito inédito no cinema brasileiro. E o elenco de Cidade de Deus foi composto por uma maioria de jovens vindos de comunidades do Rio de Janeiro que nunca haviam trabalhado como atores. Para chegar nos nomes escolhidos, a produção entrevistou mais de 2.000 candidatos. Olha isso, Larissa. Que coisa, não? E vamos de mais curiosidades sobre o filme? Nessa. Cidade de Deus é o segundo filme de fora dos Estados Unidos mais visto do mundo. Segundo o levantamento da Preply, com base nos dados do IMDb, Internet Movie Database, o longa de Fernando Meirelles só fica atrás do filme francês Intocáveis, de Oliver Kanache e Eric Toledano. Pois é, e de acordo com um ranking feito em 2010 pelo jornal britânico The Guardian, o filme Cidade de Deus é considerado o 6º melhor filme de ação de todos os tempos. E aqui no Brasil foi considerado o 8º melhor filme nacional de todos os tempos, segundo a Abracine, né, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É isso aí, para dar sequência ao filme, a obra se tornará uma série produzida e exibida pela HBO Max. A produção será da O2 Filmes e terá 6 episódios. A história será contada pelo protagonista Buscapé, onde suas memórias afetivas serão reconstruídas e com flashbacks do filme, e a história irá se passar no início dos anos 2000. Pois é, só que diferente do longa-metragem que conta a história de uma favela carioca e que foi gravada na cidade do Rio de Janeiro, essa série, mesmo dando continuidade à história vivida na comunidade carioca, será gravada aqui na capital paulista. De acordo com o diretor do filme, o Fernando Meirelles, é mais fácil, a produção acontecer em São Paulo do que no Rio de Janeiro.
E ainda pegando um mote de filmes nacionais que ganharam o Oscar, o longa-metragem Mussum, o Filmes, foi o grande vencedor da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Ao todo, o longa saiu com 6 prêmios, entre os quais melhor ator para Ailton Graça e melhor filme pelo júri popular. O filme estreia nos cinemas brasileiros dia 2 de novembro e na última quarta-feira, dia 30 de agosto, Mussum, o Filmes, ganhou seu primeiro trailer. O longa-metragem conta a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o eterno Mussum, que fez muito sucesso junto com a sua turma, os Trapalhões. Pois é, Ailton Graça aí no papel principal, né, fazendo uma bela interpretação. E Larissa, falando em interpretação, tava lembrando aqui que viralizou nas últimas semanas um vídeo do humorista Maicon Salles, que faz uma imitação aí da apresentadora Ana Maria Braga. No caso, né, do Maicon aí, ele interpreta a Ana Maria Brisa. E é muito parecido, viu? Principalmente a risada. O humorista acabou tendo a chance aí de se encontrar com a verdadeira Ana Maria e a gente vai dar uma olhada agora como é que foi esse encontro. Rodou. Acorda, menino! Tudo bom, gente? Mas você de hoje está imperdível, até porque tem uma convidada especial hoje. Olha quem vai estar vindo. Gente, olha que convidada especial, gente. Nossa, como tá linda! Digo mesmo, sou mais você. Como é que tá o programa hoje? Ó, vai estar imperdível, não precisa ficar nervosa não, tá? Tá bom. Fica tá tranquila, vai ser, né? Tudo o pessoal tá aqui vai te ajudar, a equipe, tá? Tá? Então, ó. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Assim? Não, pode ficar tranquila, seja você mesma, até porque eu sou mais você, né? Eu já não sei mais. Rapaz, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos lá, gente. Rapaz, tá certo isso. Vou ver que a risada é igual, né, gente? Exatamente, a gente fica nessa. Quem tá falando é a Ana Maria certa? É a Ana Maria Brisa? É a Ana Qual Maria... que é? Não dá pra entender, mas olha, eu acho que quando a Ana Maria Braga de fato sair de férias, o Maicon pode ir lá substituir, né? Por que não? Exatamente. É isso, e com esse besterol a gente finaliza o Giro de News de hoje, né? Acabou. Acabou. Tchau. O hip hop completou 50 anos no mês de agosto. O movimento cultural, que se manifesta de formas artísticas variadas, nasceu no Bronx, em Nova York, em 1973. No Brasil, mais precisamente em São Paulo, o movimento hip hop cresceu e se fortificou entre as quebradas em 1980. Desde então, o movimento evoluiu, se expandiu para todo o país e vem abrindo portas para novos artistas, além, é claro, de virar referência para muitos jovens. Pois é, nós fomos às ruas ouvir justamente dos jovens o que o movimento hip hop significa para eles. Rodou. Em uma tarde de sábado no Vale do Anhangabaú, durante um festival de rap gratuito, um dos eventos da programação especial que a Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, organizou para homenagear os 50 anos do hip hop mundial, Lucas e eu fomos ver o que estava rolando por lá. Com a programação ampla das 11 da manhã até as 8 da noite, chegamos no meio da tarde. Além de muitos jovens de 20 e 25 anos, haviam também pessoas mais velhas, que curtiram o movimento hip hop desde o seu início aqui em São Paulo em 1980. Lá conhecemos Juan Gabriel, de 18 anos, que estava curtindo seu primeiro festival. Para o jovem, o movimento hip hop é representativo e acolhedor. O hip hop, ele na verdade, para mim, ele é uma representatividade, uma identidade, porque ele ajuda as pessoas a se encontrarem, às vezes tipo, você se sente meio diferente, e o hip hop ele acolhe, ele é um movimento acolhedor de todos os âmbitos da sociedade, o pessoal que se sente mais isolado, né? Porque no dia a dia nem todo mundo é representado, né? No famoso padrão. E o hip hop é aquele lugar onde tipo, todo mundo é acolhido, não importa quem você é isso que pra mim o hip hop representa.
A cultura hip hop, que surgiu nas periferias com o intuito de denúncia racial e social, foi gradativamente dando espaço às mulheres. Hoje, várias rappers, DJs, dançarinas, grafiteiras e artistas plásticas são conhecidas Brasil afora pelo seu trabalho dentro do universo do hip hop. Bianca Hoffman, MC e produtora musical, afirma que o hip hop é sua vida. Para ela, as pioneiras do rap foram essenciais para que hoje as mulheres sintam mais confiança para trilhar o caminho da música. O hip hop é simplesmente minha vida, ele mudou toda a minha trajetória, me deu disciplina, me deu conhecimento, me deu sabedoria, me faz chegar e sair de lugares e ter um respeito por essas pessoas que habitam nessa cultura que é uma cultura preta, que temos que lembrar disso. E eu estudei muito a parada também, corre na minha veia essa parada, não tem como eu desviar. Então eu levo o hip hop como um mago, uma sabedoria mesmo, assim, um ancorão, um livro, sabe? Acabei de ver o show da Cris SNJ junto com a Stephanie, e a Cris era a única mina que tinha no rolê, praticamente, naquela época. Veio de Nadine, Negrali, a Cris era a única mina do grupo, tá ligado? Então, tipo, elas já passaram por muita coisa. Pra nós estar rimando no palco hoje em dia, elas asfaltaram muita coisa, tá ligado? Pra nós estar tranquilo e falar que é MC, batendo peito e falar que é MC, temos que agradecer Cris, temos que agradecer Stephanie, temos que agradecer Dinadi e todas que vieram pra dar essa voz pras minas, tá ligado? Para a MC, o rap das minas é importante porque traz outras vivências. E o rap das minas é importante porque traz outra visão, é outra vivência, tá ligado? O rap das minas preta é outra vivência, tá ligado? E, enfim, várias inclusões que o rap tem que acolher, mano. Tipo, hoje em dia, o rap que dá voz pra todas essas pessoas. Apesar de muito preconceito que ainda existe dentro da própria cena, tá ligado? Mas o rap ainda é o que mais dá voz pra todas essas pessoas. Ao andar pelo festival, encontramos também o jovem estudante Gustavo Figueiredo. Para ele, foi no movimento hip hop que ele se encontrou, que ele achou a sua identidade. Hip hop, ele é identidade, antes de tudo. Quando eu comecei a tentar me encontrar no mundo, me comparar com as outras pessoas, foi no hip hop que eu me achei. E ele que me educa, ele que nos momentos mais difíceis vem aquela letra na sua cabeça. Quando você precisa sair um pouco da rotina, é no hip hop que você encontra, ônibus lotado, no metrô, você ouvindo sua música. É isso, hip hop é tudo, é arte, é cultura, é vida. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas na volta a gente tem uma entrevista com o professor Marcos Ibordi, falando justamente do hip hop que completou 50 anos, né? E falando aí dos 4 elementos dele, né, Lucas? É isso mesmo. E olha, eu queria dizer que eu tô inspirado ver esse programa, a gente falando sobre hip hop. Então, vou inovar aqui pra ir pro intervalo, passar uma vergonha, né? Que, meu Deus, eu não vejo uma vergonha que eu já quero passar. Vamos pro intervalo mandando uma rima. Então, assim, ó. Atenção, meu amigo, preste muita atenção. Esse é o Desenrolados na sua televisão. Atenção, por favor, não se enrole. Quem apresenta Desenrolados, Lucas Souza, Larissa Bore. Agora, meu amigo, vou falar para você. Vamos pro rápido intervalo, não sai de frente da TV. Estamos de volta com Desenrolados. Lucas, neste mês de agosto é comemorado mundialmente os 50 anos do movimento hip hop. E para a gente conhecer melhor a história deste movimento, que nasceu no Bronx, em Nova York, e se espalhou pelo mundo, hoje no Papo Cabeça, nosso entrevistado é o jornalista, professor na Faculdade Cruzeiro do Sul e doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP, Marcos Antônio Zibordi. Professor, bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estou muito honrado de estar aqui, espero poder dizer alguma coisa consequente e relevante aí para o debate.
Professor, mais uma vez, bem-vindo. A Larissa falou, um prazer para a gente receber você aqui. Eu queria que você começasse falando de onde que surgiu esse seu interesse pela cultura do hip-hop. A gente viu aqui pela sua apresentação, né, que você atua em várias frentes, está concluindo também um pós-doutorado e também você, como jornalista, também atua na Agência de Notícias das Favelas, né? Você é editor lá. Foi daí que teve esse estalo inicial para procurar buscar entender mais a cultura do hip-hop? Cara, é porque eu sou favelado. Essa pergunta é muito fácil de responder. Na verdade, eu trabalho na Agência de Notícias das Favelas há quase 2 anos, né? E esse doutorado eu terminei antes. Então, ele vem de uma... Eu ri quando eu respondi isso, mas é sério isso. Eu sou filho de uma empregada doméstica, sou filho de um trabalhador da construção civil, tenho 5 irmãos. E esse movimento é um movimento que nasceu da periferia, dos pretos, dos porto-riquenhos, dos imigrantes, dos, digamos assim, excluídos socialmente, né? Então isso é uma coisa que vem, eu cresci junto com o crescimento do rap principalmente, que é um braço forte da cultura hip-hop. Cresci ouvindo essa música, cresci sendo influenciado por essas ideias e tal, e não tive... digamos, talvez a capacidade de ser rapper, mas dentro do meu trabalho eu fui procurando maneiras de, digamos assim, como diz um título de um disco do X, fortalecer a desobediência, né? Fortificar a desobediência. E quando eu já tinha um mestrado sobre literatura marginal, jornalismo alternativo e tal, e aí quando eu fui para o doutorado eu achei que era a hora de eu poder fazer um trabalho que pudesse... abarcar os 4 elementos da cultura. Na verdade, eu não sou o único, eu queria até pontuar aqui que é muito importante que quando eu comecei a fazer esse doutorado, eu fiz um levantamento de quantas pesquisas haviam sido feitas nas 3 universidades públicas paulistas, Unesp, USP e Unicamp. Havia já mais de 100 trabalhos entre TCCs, mestrados, doutorados, envolvendo algum elemento da cultura hip-hop. Então, ele é um tema muito forte dentro da academia e... é isso, tem a ver com a minha origem, com a minha história de vida e tal, e tem a ver também com a entrada desses improváveis, digamos, nas universidades públicas, que acabaram trazendo os seus temas, né, para dentro disso. E o rap, e o grafite, o break, etc., eles vieram juntos. Então, é isso, eu acho que a gente... quando eu estava até contando isso para alguém esses dias, que eu não me lembro quem, quando eu ouvi um homem na estrada, era como era como se a gente tivesse recebido uma carta individual, assim, coletiva e individual, de um compromisso que a gente tinha com a real mudança do país, com a possibilidade da gente poder... É até emocionante dizer isso para mim, porque, na verdade, a gente já tem aí no Brasil uns 30, 40 anos, e eu pude ver desde criança, desde esse dia, né, todo um processo de afirmação dessa cultura, de evolução, de penetração, de... influência, né? Então, é isso, tem a ver com a trajetória de vida e tem a ver com a possibilidade que a academia deu pra gente de poder estar ali dentro, discutindo isso dentro de um âmbito teórico, conceitual, abstrato, profundo, viajante, etc. Que legal. Professor, e como você já falou aí, né, o movimento hip-hop são 4 elementos. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 4 elementos e como que eles se relacionam. Tá. Então, essa coisa dos 4 elementos, né? Muito, muito interessante isso, porque quando eu fui fazer o doutorado, a minha tese foi justamente partindo da ideia de que precisava haver uma pesquisa que colocasse de novo as coisas no lugar. Não quero parecer muito pretensioso com isso, mas eu percebi que apesar de haver essa quantidade grande de pesquisas, a maior parte delas eram sobre rap, a maior parte sobre Racionais, algumas coisas sobre grafite, quase nada sobre break, quase nada sobre DJs, e nós estamos falando de mais de 120 pesquisas nessas 3 universidades públicas. Então, o que eu propus, e basicamente, resumindo o trabalho que eu fiz ali, foi uma tentativa de falar que essa cultura é uma cultura orgânica, composta de 4 elementos, que se relacionam e tal. Esse corte, essa tendência a estudar um dos elementos, e sobretudo Racionais, é absolutamente explicável
pelo sucesso do Racionais e pelo tipo de pensamento acadêmico que propõe sempre um recorte para fazer uma pesquisa e tal. Então, eu, na verdade, acho que em São Paulo, cara, eu acho que são até mais que 4 elementos, porque a influência que eu disse antes, ela foi se desdobrando numa coisa que se chama hoje, por exemplo, cultura marginal, a cultura dos slams, das batalhas de rima, a afirmação das mulheres dentro do próprio movimento. Voltando um pouco, esses 4 elementos iniciais, digamos que são os 4 pilares, assim, né? Eles são os iniciadores dessa cultura. O trabalho que eu fiz ali, e eu não quero aqui dizer que a minha leitura disso é a verdade sobre os fatos e nem que é só uma interpretação possível. A ideia é tentar entender cada um desses elementos como uma narrativa, ou seja, como que cada um desses elementos conta uma história, a maneira específica de cada um deles contar uma história. É lógico que eles estão unidos pelo compromisso social, pela relação com a periferia, pela reivindicação das condições de vida, pela afirmação de um vocabulário, de uma vestimenta, de uma cor de pele e etc e tal. A narrativa do rap, ela se caracteriza como esse poema épico. No caso da dança, ela é uma narrativa dramática, ou seja, ela é o ator ou o personagem que vai para a roda e se apresenta, ele tem uma plateia ao seu redor, então isso é muito próximo de uma situação teatral, então a gente vai chamar isso de uma narrativa dramática. O caso dos DJs, os DJs, eles picotam pedaços de música e sons e efeitos sonoros e criam outras músicas com esses cortes, com esses pedaços. Então, ali a gente chama que isso é uma narrativa paródica, ou seja, ela recompõe, recombina elementos sonoros. E no caso do grafite, é uma narrativa poética, ou seja, ela incorpora e exercita muitos elementos da própria poesia. No caso de São Paulo, por exemplo, há uma conexão interessantíssima com a poesia concreta. Também não quero ser muito teórico aqui, mas a poesia concreta é uma criação de alguns grandes poetas paulistanos, os irmãos Campos, Décio Pinhatari e alguns outros, que valoriza o desenho da letra, que valoriza a relação com o suporte, que valoriza não só a sonoridade, mas a visualidade do poema e por aí vai. Então, no caso do grafite, eu entrei um pouco por essa ideia de que é uma narrativa poética. Eu queria só pontuar uma coisa que é um pouco polêmica. A interpretação que eu fiz disso, e reitero, os irmãos que vão ficar putos, pode acalmar e abaixar as armas, isso não é a verdade sobre as coisas, sobre os fatos, mas eu vejo o grafite e a pichação como algo muito parecido e muito irmão. Eu acho... eu não concordo muito com essa ideia de que sejam mundos muito diferentes, o grafite e a pichação. É uma vertente, né? Eles têm... Cara, se você... Até eu estava lembrando o nome desse documentário agora, chama Style War, eu acho que é Style Wars, uma coisa assim, posso estar até errando o nome agora, mas enfim, um documentário super importante sobre o início do grafite nos Estados Unidos. Se você for ver os desenhos que eles faziam nos trens e tal, na verdade eu até usei uma expressão ruim, eles não faziam desenhos, eles faziam letras, eles eram chamados de writers, eles tinham uma produção, uma elaboração muito mais parecida com o que é o picho do que a ideia das imagens, dos bonecos, dos personagens, etc. e tal. Então, isso é uma divisão muito ao gosto da mídia, na verdade, tem muito a ver com essa ideia de divisão, de quem faz uma coisa legalizada, ou de quem é mais bandido e tal, e se deixa usar o muro, ou se sobe no prédio e tudo mais. Mas se existem diferenças que podem ser apontadas, existem várias confluências também que podem ser apontadas, como, por exemplo, o uso dos mesmos materiais, etc. e tal. Enfim, basicamente é esse o trabalho, tentar caracterizar os elementos do hip-hop como narrativas, né? Pode crer. Essa fita toda aí do grafite, e que você falar que os dois são irmãos, né? A pichação, o grafite, eu vejo muito isso e eu quero ver se você pode me responder isso, professor, e se você acha que é isso mesmo. De fato, a pichação é o mais marginalizado? É mais marginalizado, cara, porque existe toda uma construção em cima disso que até os próprios praticantes também promovem, entendeu? Mas fazer uma diferença a partir da ideia de que algo é mais marginalizado do que outro
é insuficiente para dizer que eles são tão diferentes assim. E tem uma outra coisa também que eu acho que vale sempre lembrar, é que essa é uma divisão muito ao gosto da mídia, ou seja, essa ideia de olhar o mundo dividindo entre quem são as pessoas que fazem as coisas certas e quem são as pessoas que fazem as coisas erradas, é uma concepção mental muito prejudicial para o próprio mundo, não só para o hip hop, entendeu? As pessoas não são sempre boas, nem são sempre ruins. Então, uma coisa muito interessante na pesquisa, que eu passei 4 anos fazendo essa pesquisa, eu entrevistava as pessoas, aí, o que você faz? Eu faço grafite. É mesmo? E você nunca pichou? Não, já pichei, e tal. E nunca pichou mais? Não, eu de vez em quando ainda picho, tal. Então, enfim, até os próprios praticantes, mas... pelo menos as pessoas com quem eu conversei, e não só conversei, como acompanhei também, há um entrelaçamento, um diálogo muito grande. Você tem, por exemplo, muitos estilos de letra que surgiram no grafite, depois são usados em imagens que a gente tenderia a chamar, que surgiram no picho e que você depois vê elas numa situação que você chamaria de grafite, etc. E fora as criações brasileiras que também aproximam. Tem uma coisa muito legal no Brasil que é o uso do rolinho, né? O rolinho de pintura e a tinta látex. Isso daí surgiu por causa de uma questão econômica também, que é muito caro comprar lata de spray e tal. Então, o uso do látex e do rolinho é alguma coisa que você vai encontrar para fazer piche e para fazer grafite. Mas por que eu digo que isso é muito ao gosto da mídia? Porque fica sempre mais fácil dizer que isso aqui é algo assim, se define dessa forma, e isso aqui é algo assim, se define dessa forma. Né? Colocar essas pessoas nessas caixinhas, né? Eu queria até citar um livro aqui que se chama A Grande Arte da Pichação em São Paulo, que é um livro até disponível na internet. Lógico que esse título já é um título meio provocativo, A Grande Arte e tal, porque, enfim, você acha que o grafite é a arte e o picho é o crime. E o Pezão, se eu não me engano, é um artista do hip hop. Ele fez um levantamento de muitos estilos de letra. Então é uma espécie de um dicionário esse livro. Você tem dezenas de desenhos da letra A, dezenas de desenhos da letra B, dezenas de desenhos da letra C. Ou seja, há também um movimento dentro do movimento que tenta dignificar o picho, que em geral é marginalizado, entendeu? Agora, só para concluir isso, do ponto de vista de uma compreensão de que a arte é algo que provoca, do ponto de vista da compreensão de que a arte é alguma coisa que serve para questionar certas situações, nesse sentido, a pichação teria uma contribuição muito mais contundente a fazer. Porque realmente vai acontecer em lugares onde, por exemplo, não foi mesmo autorizado a que fosse feito. A pichação, por exemplo, denuncia o esvaziamento do espaço público, a pichação denuncia o abandono de prédios, a pichação denuncia lugares que a cidade abandonou. É isso, galera. O papo tá super legal, tanto que passou muito rápido, né? Passou rapidinho. Nem viu, mas a gente nem viu que o tempo passou. Mas é isso, pessoal. Queria falar para você que está assistindo aqui ao nosso programa na TV que tem mais bate-papo com o professor, tá? A gente vai continuar discutindo essa questão da cultura hip hop lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/RedeTVT. Acessa lá que você consegue ter acesso à íntegra desse bate-papo que a gente vai continuar aqui fazendo com o professor, né? É isso. É isso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e sábado que vem a gente está de volta, né? Isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau. Corre lá pro YouTube. A gente espera.